galera que acompanha o meu canal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui falando das terras geladas, diretamente da cidade de Montreal, mas sempre em conexão com o Brasil. E vamos começar mais um podcast Montreal, a temporada de verão, né? Está um pouco frio, mas ainda segue o verão. Eles estão dizendo que segue o verão, né? No episódio 3, que está mais que especial, né? Então chama a família, faz aquela pipoca e fica de olho. Diretamente da cidade de Fortaleza, no meu querido Ceará. Hoje estamos com um entrevistado mais que abençoado, eu posso falar assim, Maurício Ramalho. Meu amigo, por favor, dê as suas credenciais. De antemão, já quero lhe agradecer, né? Muito obrigado por participar aqui, aceitar o meu convite, participar aqui desse bate-papo com a gente. E, por favor, passe as suas credenciais para que a galera lhe conheça um pouco melhor. Rapaz, primeiramente é uma honra estar aqui, né, participando desse canal, e ao Wendel, que é amigo de longas datas, né, então é um privilégio participar aqui. Mas, vamos lá, meu nome é Maurício, né, sou casado, Amanda, tenho uma filha de 12 anos, chamada Mariana, né, profissionalmente trabalho como engenheiro, sou engenheiro civil, trabalho em obras, construção de casas, né? Tenho formação em engenharia civil, tenho formação também em ciências contábeis, terminei contabilidade pela Federal, né? Estou ingressando aí agora numa terceira graduação, viu, Pedro? Que é teologia, né? Que aí isso aí já tem tudo a ver com outro. Esse aí eu vou querer saber. Nós vamos depois fazer algo mais. Isso aí eu quero saber. Estou começando a terceira graduação em teologia, porque também é um chamado que eu tenho, porque além de engenheiro civil como, né, meio de vida, eu sou pastor como missão de vida, né? Assim, algo que eu faço voluntariamente. Sou pastor da igreja CC Videira aqui em Fortaleza e exerço esse chamado que Deus fez para minha vida aí, seja em obra, seja na igreja, seja na rua. A gente tem uma missão de vida, né? E a minha profissão, engenheiro civil. Certo, Maurício, cara, e é muito interessante que eu queria fazer um parêntese no seguinte fato. O Maurício, ele tem lá a rede social, tudo, e é muito interessante porque a movimentação que ele faz é algo que abraça você. Então, assim, eu já estava aqui, né, na época, e naquela correria eu peguei o celular ali e rolei a timeline e vi um story dele, eu não sei se foi um Reels, mas que ele, caminhando em uma das obras, né, que ele faz, ele cita eu não me recordo bem, faz um certo tempo, ele cita ali um versículo e uma história, ele narra, e muito natural, caminhando, né, na obra, e aquilo me abraça de um jeito que esse cara ele tem um dom da palavra, e Deus usa ele como instrumento. Então, assim, é muito interessante a forma que ele abrange o tema, é muito interessante. Eu conheci Maurício na área da construção civil e ele, como um líder nato, onde ele orientava, onde ele ia, a galera ia também, e isso flui muito com ele, sabe? Então, Maurição, meu amigo, eu queria voltar só um pouco para a galera entender. Você nasceu em Fortaleza? Nasceu, se criou em Fortaleza? Não. Eu nasci em São Paulo, né? E passei assim, a infância em São Paulo, a adolescência em Minas Gerais, e aí cheguei já em Fortaleza com 18 para 19 anos. Aí aqui em Fortaleza eu, né, terminei meus estudos, e aí fiz a minha faculdade, né? Casei. Mas você é filho único? Não. Nós somos 4, né? Somos 3. Já perdi minha irmã, né? Ela está com 70 dias, mais ou menos, quase 3 meses. Minha irmã veio a falecer. Nós somos 4, né? Eu sou o caçula dos 4, né? E aí,
Não, hoje nós, os três, moramos aqui no Ceará. Hoje os três moramos aqui no Ceará, né? Porque meu irmão morava em São Paulo, mas ele já retornou e está por aqui. Entendi. Então, aí você chega em Fortaleza por volta de uns 18 anos, mais ou Isso, menos. Quando você isso. chega em Fortaleza, aí já começa a parte da formação, essa parte acadêmica. Isso. Quando eu cheguei aqui, eu entrei na. Eu já ia fazer o primeiro ano, só que aí eu entrei no Cefet, né? O Centro de Formação Técnica Tecnológica aqui. Aí fiz a parte de edificações, onde, né, veio todo esse gosto por construção civil. E aí fiz o Cefet. Quando terminou o Cefet, já caí no mercado de trabalho, e aí vim trabalhando. Aí aonde caiu a contabilidade, né? Porque é o seguinte, na época, fazer engenharia era o dia todo, era manhã e tarde. E Certo. eu, como trabalhava de dia, não tinha condições de fazer. Então eu falei, não, deixa eu fazer aqui um curso noturno que eu acho que vai ser bom para minha carreira, né? E aí fiquei em dúvida de administração e ciências contábeis, caminhei para ciências contábeis, né, na Universidade Federal, terminei, e aí foi quando as faculdades começaram a mobilizar os cursos de engenharia para a noite. E aí foi quando eu entrei e fiz o curso de engenharia também. Mas aí quando você se forma na ciências contábeis, mais ou menos quantos anos? Eu me formei, deixa eu ver, eu me formei em 2008, 2009, né? Eu tinha uns 22 anos por aí, entendeu? E aí vim começar a engenharia já um pouco mais, né, já com 30 por aí, entendeu? Entendi. E Maurício, nesse meio tempo, você já tinha contato assim com a vida religiosa, né? Assim, com essa parte, é algo que você traz desde criança ou não? Ou foi realmente algo depois de estar um pouco mais maduro que você decidiu? Cara, foi o seguinte, fui, a minha família é católica, né? Fui para a igreja católica, fiz primeira comunhão. Quando eu cheguei aqui no Ceará, assim, muito perto, assim, quase em frente à casa da minha mãe, havia uma igreja evangélica. E eu comecei a ir para a igreja, comecei a conhecer as pessoas, e aí aceitei a Jesus, né? Tive esse encontro com Deus lá, e aí foi tendo a minha caminhada. Então, desde quando eu cheguei aqui em Fortaleza, ali pelos anos 92, 93, né? Por aí assim, eu já comecei essa caminhada, né? Com o evangelho, com Deus, né? Procurando, para mim, né? Entender Digamos que nos bastidores, né? Ali para isso, né? você. Para mim, eu vi assim, não, eu preciso aprender mais de Deus, eu preciso os princípios, né? Caráter, né? Não que não só envolva isso, mas envolve a Bíblia não é só um jogo de regras que formam o seu caráter, mas na verdade, é uma mudança de vida, é um estilo de vida de você seguir a Deus e Jesus e tudo. Entendo. Então, eu vou me antecipar um pouco, mas a gente retorna. É, Tranquilo. após começar, né, a frequentar como bastidor, posso dizer assim, porque você também atua lá na frente, né? Eu posso dizer como um líder, porque é assim que eu lhe vejo, mas quando foi que você sentiu que você deveria sair dos bastidores e levar a palavra? Eu falo não só da forma, hoje em dia, não só da forma digital, né? Porque Sim. você também faz isso muito bem, mas eu digo, tá ali na frente, e conseguindo levar a palavra para tantas e tantas pessoas. Quando você decidiu, parou e disse, não, eu acho que dá para mim, eu quero isso, né? Sim. Wendel, é o seguinte, quando você... A gente fala assim, que a gente transborda daquilo que a gente está cheio, né? Ou Sim. seja, então a gente...
eu fui aprendendo, fui lendo a Bíblia, fui... Quando menos esperei, assim, já tinha, assim, a gente lá no colégio, na escola, já a gente fazia uma rodinha assim, gente, vamos falar aqui sobre o texto da Bíblia, e já lia, e já, eu acho isso aqui, olha só isso aqui, que mensagem legal isso aqui, olha que ensinamento tem isso aqui, ei, vamos aqui orar, ei, Maurício, estou com um problema assim, como é que a gente resolve? Maurício, eu queria conversar com você. Então, não foi assim algo que eu fiz assim, eu vou fazer aqui uma carreira, eu vou fazer um curso. Não, na verdade eu estou fazendo teologia agora, né? Assim, sim. Mas era algo que estava intrínseco em você e foi se desenvolvendo naturalmente. Exatamente. Assim como Jesus, ele escolheu assim 12 para caminhar com eles, depois aqueles 12 multiplicaram para outros mais, e hoje, né, são muitos que seguem a Jesus por causa daqueles 12. Assim, a palavra de Deus, ela continua com o mesmo caminho, né? Você chega, você aprende, você aos pés de Jesus, você vai crescendo, conhecendo, e daqui a pouco aquilo que está em você, quando você está cheio, você transborda. E aí você começa assim, ei, eu já passei por isso aqui na minha juventude, deixa eu te dizer, ei, eu já passei por isso aqui. E aí as suas experiências de vida e aquilo que você aprende no dia a dia, né? Então é uma busca que você faz, assim, é um conhecimento que você faz, que você repassa. E aí as pessoas... E aí, com o passar do tempo, você, Maurício, eu queria que você liderasse um grupo de jovens. Tranquilo, a gente vai lá, a gente aprende, né? Maurício, eu queria que você liderasse um grupo de casais. E assim aí vai a caminhada cristã, Foi né? o desenvolvimento, né? Isso. E aí, agora a gente volta um pouquinho, agora que eu entendi essa parte, depois que você se forma na área de contabilidade, você já conhece a sua esposa? Não. Nessa época você já tinha conhecido ela? Já, como é que estava? Pronto. No finalzinho da contabilidade foi quando eu conheci a minha esposa. Conheci ela na igreja, né? A gente fazia parte de uma denominação aqui em Fortaleza, Batista, e a gente ia para a mesma igreja, daí se conheci um dia, assim, por acaso, se encontramos, começamos a conversar, e foi no final do curso da contabilidade que eu conheci ela, né? E quando eu terminei o curso em 2008, né? E a gente casou em... Não, eu terminei o curso em 2006 e a gente casou em 2005. Né? Esse período né? Foi... Certo. No finalzinho do curso. Isso. Certo. No caso, você casa com ela e logo após, né, dando caminhada no lado profissional, né, no lado acadêmico, quando é que a engenharia civil entra? Quanto tempo depois, assim? No caso, você já estava casado, né? Isso. Eu digo isso, eu estou perguntando isso porque, assim, essa linha que a gente está tentando seguir é para entender um pouco, porque você tem uma filha. Sim. Então, a ideia... E quando eu lhe conheci, você já tinha a sua filha, né? Isso. E já era casado, tal, formado. Então, a gente queria entender um pouco só essa linha, né? No caso, você se casa e começa a engenharia civil. Pronto. Eu me casei e caí no mercado de trabalho. Trabalhei como técnico durante um bom tempo. E aí, quando foi, já em 2012, passou um tempo mesmo. Teve um tempo bem, assim, considerável entre eu já entrei na faculdade já com 30 e poucos anos já. Então, quando até esse período foi como técnico, né? Só que sempre te ardia no meu coração esse desejo assim, rapaz, eu preciso fazer engenharia, é o curso que eu escolhi, é o curso que eu quero. E aí foi quando surgiu essa oportunidade, né? E aí eu resolvi entrar no curso de engenharia mas já estava casado já. E, inclusive, não tinha filha. A minha filha nasceu em 2012, né? Então, foi nesse meado, assim, talvez perto do nascimento dela, eu já estava fazendo engenharia também, já estava começando. Certo. O nome dela é? Mariana. Mariana e Amanda, Isso. sua esposa, Minha certo? Amanda, a Amanda esposa, isso. Tá. Dando continuidade, assim, na parte profissional, né? Já que a gente entrou, quando eu te conheci, a gente estava numa empresa,
que era da área da construção civil, né? Mas ali já tinha nascido a sua empresa ou não? Foi algo que foi depois? Já, Você né? já tinha uma empresa Eu já voltada para a tinha área da construção? isso, eu já tinha feito alguns serviços, aí deu uma leve esfriada, e aí houve abriu a vaga, e eu fui e aceitei a vaga, e trabalhei lá por quase 3 anos, né? Que foi o tempo, inclusive, assim, lá nessa empresa que ele trabalhou, né? Eu trabalhei como técnico e culminou, assim, praticamente assim, a minha formatura com a minha saída, né? Porque quando eu me formei, aí eu disse, não, agora eu quero ir outros áreas, eu quero, entendeu? Sim, sim, Aí sim. eu via que lá não estava muito propenso, né? E aí Sim. eu pensei, não, eu acho que eu. E aí foi acertada. Só não foi mais acertada porque quando eu saí, as coisas, eu comecei a abrir, voltei à minha empresa, comecei a fazer alguns serviços, né? Atuando como PJ também em outras áreas, mas também só não deu muito certo, veio a pandemia, né? Veio a pandemia e a É, pandemia parou obra que ninguém contratava, ninguém trabalhava, nem funcionário queria sair de casa, nem as pessoas queriam contratar. Então foi um negócio bem complicado esse período da pandemia. E aí superou, né? Mas eu já tinha a empresa aberta, assim, já tinha esse sonho de trabalhar por conta própria, né? o que é que eu posso falar assim como empreendedor, porque a gente sabe que são muitos desafios, né? Quais são os principais desafios assim que você encara, que você pode pautar e dizer assim, não, trabalhar como CLT é uma coisa, porém, abrir seu próprio negócio e ter aí a sua empresa, para mim, esses são os principais desafios, né? Como é que você vê? Rapaz, na construção civil, para você ter a sua empresa, e em toda a área é muita resiliência, né? É muita cacetada e você tem que seguir até as coisas, insistir até dar certo. Eu acho que em qualquer ramo é assim. Mas na construção civil, existe, na minha opinião, existe um agravante que é que você lida com uma mão de obra muito específica e muito, como é que eu posso dizer, não sei se é essa palavra, assim tipo prostituída, assim, não sei. O cara trabalha ali contigo essa semana, depois se apareceu ali pouquinho melhor, ele já sai, vai para ali, e o E cliente às fala, vezes é um melhor que nem é melhor. isso. E às vezes o cara tá assim, então a gente é bem peculiar isso, entendeu? Tem Então que ter um jogo de cintura. o que eu senti muito foi isso, assim, que a gente hoje todo mundo sabe o preço de construção. Você não tem como você vai reformar a sua casa, você vai construir uma casa, o pessoal já sabe, ó, não, é o que eu vou gastar tanto, assim, não é o, entendeu? A pessoa já tem uma noção, porque todo mundo já tem então assim, já existe tipo assim, como se fosse um teto estabelecido, e você tem que fazer tudo aquilo naquele teto e ter lucro e pagar todo mundo, e todo mundo sair ganhando, então, pô, o cliente ganha a construção dele, você ganha o seu dinheiro, os funcionários ganham, todo mundo ganha. Então, isso tem que ser muito bem feito, né? Muito bem o tempo. Às vezes, uma obra que era para ser de 30 dias, se ela passar 40 dias, ela já começa a dar prejuízo. Né? Então, tudo muito alinhado. Com a engenharia, o que foi acontecer? Eu preferi fazer o seguinte, que é como eu estou hoje. Né? Trabalho como PJ numa empresa, fixo, e pego alguns serviços que eu consigo, assim, aí eu me dou o luxo de pegar os serviços que eu acho que dá certo. Porque quando Sim. você trabalha só com isso, é uma loucura, porque você é o engenheiro que toca a obra, você é o cara que faz orçamento, você é o cara que vai visitar, você é o cara que contrata, você é o cara que compra, você é o cara que fala com o cliente, você é o cara que faz tudo. Até você ter uma estabilidade e começar a contratar pessoas. Mas enquanto Eu isso, você é passei por tudo. isso. Eu passei por isso, mas na área da gastronomia, mas eu sei bem o que Pronto. é isso. Pronto, só que na área da construção. Então, você faz tudo. Então, você vai ter que ter aquele jogo de cintura. Hoje, né? E aí você está com, você tá com dois serviços aqui, né?
Então, ou seja, você já tem que... eu já tenho que começar a pensar aqui no terceiro, porque o primeiro já vai estar acabando. Então, tem que fazer a nosso girar, porque se a bicicleta parar, ela cai. Né? Então, você tem que estar girando. Então, surge um orçamento, aí lá vai você fazer a visita, ver, tirar a medida e tal, vai para o computador, faz o orçamento, passa a proposta, às vezes é em condomínio, reunião, tem que ir para reunião à noite. Então, assim, é bem puxado, lógico. Para quem quer empreender não tem facilidade, tem que correr atrás. E a administração, né? É vida pessoal, é profissional, tem outros projetos, né? É bem corrido. E você começa a ter, não sei, assim, nessa época que eu estava tão corrido, assim, que eu tirava assim, um sábado para descansar, sei lá, um domingo, domingo não, porque sempre, né? Mas um sábado que eu tirava, bicho, será que eu estou perdendo aqui alguma coisa? Será que eu estou... Ou seja, você já começa a se culpar, isso aí, mas isso aí para mim era o pior, sabe? Porque você trabalha a semana todinha e quando você tira aí você fica, será? E isso estava me sugando, né? E aí, assim, a solução para isso hoje é justamente essa. Eu tenho um fixo, eu pago as minhas contas, assim, ali eu trabalho, não é moleza, trabalho para os outros, então eu sou PJ, então tem os problemas que resolver e tudo, mas já é algum fixo. E aí eu me dou o luxo de ver assim, não, apareceu essa obra aqui, dá certo, encaixa, fácil. Não, essa aqui eu estou vendo que não dá muito certo, ou eu chamo um amigo, eu repasso, não dá para pegar. E assim eu vou indo, entendeu? Mas de uma forma bem mais tranquila, entendeu? Entendo. Maurício, uma obra que você poderia citar, que foi assim a obra que quando você terminou, você disse, caramba, essa aqui ficou no top 1 aí das que eu já fiz, que você mais teve satisfação assim no resultado final que você poderia citar? Teve uma casa que eu fiz que a gente construiu lá no Cumbuco. É um condomínio fechado na beira da praia, assim, bem pertinho, era um condomínio fechado, e uma casa muito grande, muito boa. E assim, foi assim, o cliente muito ciente e muito aberto em relação a custos, né? Porque é o seguinte, lá foi por administração, né? E hoje na construção civil, você pegar uma obra por administração é um luxo, é bom demais, porque você chega, o cliente fala assim, rapaz, eu quero construir minha casa, mas não é preço fechado. Assim, não, isso aqui minha casa vai custar 500 mil, daqui 500 mil, eu vou te pagando assim, você constrói 500 mil, eu quero a minha casa. Já para a administração, o cara fala assim, Maurício, eu quero esse projeto aqui da minha casa. Tudo que você fizer, você vai cobrar um percentual. Normalmente a gente cobra 10%, 12%. Então, do que eu quero que você administre e eu vou lhe dar 12% do custo. Pronto. Então, o que acontece? O cliente pode mudar, ele pode quebrar, ele pode refazer. Não, essa parte eu não quero assim. Não, eu quero mudar. Que é custo para ele, mas ele arca esses custos. Porque eu estou ali ganhando 12% independente do que aconteça. Tá entendendo? Então, isso é muito bom para o engenheiro, para a construção, para a empresa. Por quê? Se ele falar assim, atrasou mão de obra. Não, eu quero aumentar minha piscina, eu quero fazer um deck aqui diferente. Beleza, o cliente se resguarda. Ele tem esse direito e tudo que for ali rodando cai 12%, cai 10%, cai o percentual. Então, isso é muito bom. Então, como teve, nessa obra foi assim, então foi muito bom, porque a obra foi primeiríssima, material primeira, sabe, muito detalhe, mas muito bem feito. Ele não se preocupou com o custo, ele queria a casa dele, dos sonhos dele. Então, algo bem nesse ponto de vista foi muito bom, porque o cliente estava disposto a gastar. Mas já teve obras também fechadas, por exemplo. Já construí algumas casas, né? Teve recentemente um senhor, amigo meu, ele é aposentado, mas ele investe, ele compra um terreno e quer construir. E rapaz, a gente fez 2 casinhas aqui em Fortaleza, casinhas de 118 metros, 120 metros quadrados. Cara, 2 casas lindas, sabe? E foi preço fechado, graças a Deus, assim, correu tudo bem, no preço combinado.
no prazo combinado, deu tudo certo. Isso aí foi recente agora, foi, como eu falei, foi uma obrinha que eu me dei ao luxo de pegar, que eu achei que era bacana, num lugar legal, e foi muito bom. Então, depois, né, para quem tiver acesso às minhas redes sociais, vou até colocar lá umas fotos lá, quem quiser, depois vai. Eu vou mostrar as duas, né? A casa do Cumbuco, né? E praia, E eu vou mostrar. eu vou deixar na descrição, sim, que é para o pessoal ter acesso também. Com certeza. Isso é muito importante. Eu acredito que a rede social hoje, ela, na nossa correria, ela acaba aproximando e fazendo com que a gente tenha acesso a coisas que a gente não teria se a gente não tivesse hoje a internet, né? Eu acredito que a internet, sendo usada da forma correta, é uma ferramenta muito poderosa. Sim, sim, verdade. Então, Maurício, então vamos lá. Esse lado seu profissional. Então, hoje você é engenheiro formado, contador, né? Isso. Casado, pai da Mariana, que hoje tem quantos anos? 12. 12 anos. Assim, voltando um pouco para o lado da teologia, né? Hoje você está em busca de mais uma formação, mas Sim. assim, como é. Eu falo porque eu tenho uma filha de 10 anos, né? E o jovem ali, adolescente, o pré-adolescente, como foi a aceitação dela, assim? Ela teve algum questionamento, algo. Porque geralmente ela vê alguma coleguinha, né? Algo que. Como foi a aceitação dela, assim? Foi. Cara, a Mariana, ela já nasceu assim, desde da nossa rotina, do nosso lar, ser tão, nessa forma. Ela já é acostumada a ver eu orando, eu e a mãe dela orar antes da refeição, eu e ela orar, entendeu? É acostumada a ver eu lendo a Bíblia, ela já é acostumada a eu ir. Lá em casa teve duas coisas que não é negociável: é escola e igreja. Não é negócio. Assim, lá em casa, né? A minha, a minha, né? A minha forma, a nossa forma, né? Minha e da minha esposa, né, é inegociável. Assim, escola, tem que ir. Assim, eu tô cansado, com preguiça. Vai para a escola, né? Quando chegar lá, se anima, né? Mesma coisa lá em casa, a igreja. A gente não abre mão da igreja, assim, porque a gente entende. É bem complexo eu explicar aqui, mas porque a pessoa fala assim, não, é porque as pessoas falam assim, não, é bitolado, igreja. Mas, gente, se a gente for entender o que é igreja, porque se a gente. Vamos entrar aqui na Bíblia, né? Para poder Sim, argumentar, sim, sim. né? Fica à vontade, fica à vontade. Jesus fala assim: olha, ele fala assim, eu edificaria a minha igreja. Jesus fala assim, né? Ele chega para Pedro e fala assim, Pedro, tu és pedra, né? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é um texto que Jesus diz. Então, e a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Então, muitas pessoas pensam assim, eu amo a Deus, mas eu não gosto de igreja. Eu amo a Deus, mas igreja. Mas a igreja, assim, não tem como você decapitar Jesus, né? Não, eu ficar com a cabeça, mas o corpo eu não quero. Entendeu? Sim, sim. Jesus, ele fala assim: eu sou o cabeça e a igreja é o corpo. Cara, a igreja tem defeito. A igreja tem pessoas imperfeitas. Porque é gente, é gente. Se você for dizer, Maurício, de repente, tudo que não presta está lá dentro da igreja, porque vai o cara que não tinha nenhum sentido para a vida que está lá na igreja. Então, a igreja é aquele amontoado de pessoas imperfeitas que procuram aquele que é perfeito. Exatamente. Entendeu? São pessoas imperfeitas que procuram aquele que é perfeito, que é Jesus. Então, nesse ambiente de igreja, a gente não abria mão de igreja. Assim, não, eu vou para a igreja e lá em casa também, domingo, vamos para a igreja. Por acaso, no domingo que a gente não vai, já é algo estranho, assim, Maurício, papai, por que a gente não foi para a igreja? Às vezes, Sim, lógico, tem coisas... sempre fez parte do cotidiano dela, né? É algo Isso. que está Então, ali é na algo, rotina. é natural, né? Então, e na igreja tem a salinha das crianças, né? Que ela pode crescer, que ela pode aprender. Então, hoje, chegando na adolescência, ela já tem amigos dentro da igreja, então, sempre é assim. Às vezes, ela que pede assim, papai, sábado, né? Vai ter o encontro dos jovens, eu quero ir lá para a igreja. Então, é assim, a gente
A Bíblia fala uma coisa muito bacana sobre criação de filho. Ela fala assim, ó, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e mesmo na velhice não se afastará dela. E isso é um princípio, né, Pedro? Ensina a criança ainda o caminho que ela deve andar, e mesmo na velhice ela não vai se esquecer. E isso, assim, então a gente ensina a nossa criança caráter, princípios, né? E aí, nesses aí, se você ensinar a criança, né, desde pequena, mesmo na velhice, ela pode até caminhar por alguns caminhos, mas na velhice ela vai, ei, meu pai me ensinou isso, ei, minha mãe. A gente é assim, né? Sim, A sim. gente olha assim, a gente pode fazer até as coisas mais toscas, mas meu pai me dizia, ei, meu pai É falava desse isso, né? jeito. Se ele tivesse aqui, ele tinha puxado a minha orelha. Exatamente. É desse jeito. Maurício, no caso, a igreja é a videira, não é isso? Videira, isso. Cara, Comunidade Cristã Videira. eu tive a oportunidade de conhecer a videira. Eu acho que eu cheguei aí umas 4 vezes. Porque logo em seguida eu comecei com o comércio. E sábado e domingo para o comércio são dias que são realmente vitais para a nossa semana, né? Para quem trabalha no comércio, a gente separa por semana e não por mês. Então, bom, pelo menos para pequenos comércios, né? E o sábado e domingo para mim realmente era muito corrido, mas eu tive a oportunidade de conhecer a videira. Eu não me recordo qual era o endereço, mas eu me recordo que era próximo a um posto de gasolina. Uma vez eu até te vi lá, enfim, é muito grande, né? Sim. Cara, é uma atmosfera muito envolvente, assim, é algo que realmente. E eu nunca tinha visto. Eu já fui, tinha ido em Recife com meu pai, né? E algumas igrejas, mas eu nunca tinha visto algo assim. Realmente é uma atmosfera que contagia. Você entra ali, é uma imersão, é uma imersão. Você sai leve, você sai de lá descontraído, é muito bacana, é muito bom, sabe? E essa proposta de fazer desse jeito, quando você conheceu a videira e você sempre foi desse jeito ou algo que foi se modernizando, né? Algo que foi, eu digo da sua frequência para os dias de hoje, né? De quando você começou a frequentar para os dias de hoje, porque é algo assim realmente muito bacana. Quem não conhece a CC Videira, conheça, vai lá, porque é muito interessante, é muito bacana. Sempre foi desse estilo. Depois eu vou pedir para a produção colocar umas imagens para o pessoal ter ideia, né, de como é que as coisas acontecem lá e saber como é que Maurício, como é que ele ministra, né, para tanta gente, não só no digital, mas no presencial. É muito bacana. Sempre foi desse jeito? Wendel, quando eu cheguei na videira foi um pouco antes de eu casar. A gente casou, inclusive, na videira. Só tinha uma lá, aquela videira sul, né? Que era ali perto da Os Soares. A que você foi na Senador Pompeu, que é a videira centro, que é na Senador Pompeu. Videira Centro, exatamente. Isso, Videira que é onde Centro. eu me congrego. E hoje ela está ali na Princesa Isabel. A gente se mudou, né? Porque era bem perto do JF ali, realmente tinha um posto de gasolina bem perto. E hoje nós estamos na Princesa Isabel. Cara, não, quando eu cheguei na vida, a gente teve uma influência muito grande da Hillsong. Hillsong é uma igreja na Austrália, né? Houve uma influência, mas surgiu também existe uma visão que a igreja quer seguir. Por exemplo, existem várias denominações, né? Evangélico, existe a Assembleia de Deus, existe a Deus é Amor, a Batista, a Presbiteriana, e cada uma vai seguir uma visão, uma orientação de como quer fazer igreja, como quer ser igreja. E a gente teve a videira teve essa visão de fazer a igreja dessa forma.
Então, como é que a gente pensa? A gente pensa, assim, tudo tem, quando as pessoas vão lá, até as pessoas um pouco estranham, né? Porque tem um ambiente, parece realmente um show, né? Ou seja, tem lá luzes, o clima é um pouco mais escuro, as paredes são pretas, né? As pessoas falam, uma igreja de parede preta. Mas, por exemplo, tudo isso é para criar essa atmosfera que você falou. Achei muito bacana, porque, ou seja, aquilo que a gente quis passar, você pegou de primeiro, uma atmosfera. Eu acho muito interessante. E a videira, ela só tem em Fortaleza? Não, ela também tem em Natal, Brasília e em Valinhos, que é em São Paulo, perto de Campinas, né? Valinhos. Né? Aqui em Todas são Fortaleza. nessa mesma ideia, nessa estrutura. Aí é o que a gente chama, a gente até diz, a gente é uma igreja com vários quartos, né? Ou seja, se você for na igreja aqui e for em Brasília, você vai ver que, assim, rapaz, eu estou no mesmo lugar, você vai sentir a Sim, mesma, sim, sim. né? Ontem, por exemplo, eu estive na videira em Maracanaú, aqui no Ceará nós temos 4, né? Tem a Sul, uma na Santos Dumont, a do Centro e uma em Maracanaú, que não é propriamente em Fortaleza, mas é aqui na região metropolitana, né? Em Maracanaú. Ontem eu estive em Maracanaú e a gente vê que como as coisas são, né? São na mesma visão, né? E é justamente isso que você falou, Pedro. A parede preta, as luzes, levam você a focar. Porque às vezes você está ali e todo mundo aceso, você fica olhando para o lado, olhando para o outro, olha, aquele ali está levantando a mão, aquele ali está sentado, aquele ali está no joelho, Dispersa. aquele está chorando, aquele não está. Ou seja, não, você está ali, naquele escuro, você está você e Deus, e você tem propenso a você se concentrar mais, né? E essa é justamente isso, essa atmosfera de uma presença de Deus. E que não é só, lógico, como nós estamos falando aqui em algo espiritual, assim, não é só um ambiente, porque como você falou, o teatro também tem isso, né? Tudo escuro, mas existe uma presença de Deus, existe ali um Jesus ali, existe o Espírito Santo de Deus que leva as pessoas a sentir aquele momento e fazer com que aquela experiência seja única, né? A gente hoje a gente tem muito forte a cultura do voluntariado, a gente serve, né, na igreja, ou seja, as pessoas servem, as pessoas participam, né? Eu assisto um culto porque eu preciso receber, mas também eu sirvo no outro para ajudar a fazer acontecer. Porque cada culto aquele ali tem, sei lá, tem 200, sei lá, 400 pessoas assistindo, mas tem 100, 150 fazendo com que aquele ali aconteça. Tem o músico, tem o pastor que prega, mas tem o cara que recebe no estacionamento, tem o que cuida da criança, tem o que dá o cafezinho no final do culto, tem o que abre a porta, tem o que... Ou seja, então uma cultura. E tudo isso é feito justamente para que a pessoa tenha uma boa impressão. Né? A gente até diz assim, você só tem uma chance de dar uma boa primeira impressão, né? Sim, sim, sim. Então você tem, as pessoas chegam e elas, assim, justamente isso, marca assim, poxa, eu sei que ali eu tenho, assim, eu posso ir ali, eu sei que ali eu vou sentir a presença, vou poder cultuar a Deus, vou poder aprender de Deus, né? E a gente entende que isso, outra coisa também que foi feita na videira, a gente entende, os cultos da videira são mais enxutos, né? Nossos cursos demoram em torno de 1h30, 1h40, justamente para que a gente, assim, tire tudo aquilo que é desnecessário, né? E coloque só, às vezes, muitos avisos, às vezes, muitas coisas que não tem. A gente usa avisos pela rede social, né? Reuniões pelas redes sociais, hoje todo mundo segue, todo mundo sabe, né? Tem o WhatsApp, e a gente entende que o culto reduzido, assim, as pessoas não entendiam, e as pessoas assim, poxa, eu posso, eu não preciso, assim, de repente, uma palavra de 1h30, né? Porque uma palestra de 1h30. Mas eu sei que talvez uma palestra de 40 minutos e 50 minutos, sendo tão direta, ela pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então, tudo isso foi um conjunto tudo isso criou uma visão da igreja, né? Pelo nosso pastor Sênio, né? Pela igreja, que criou uma visão de como a igreja seria. E essa é a cara da videira, né? E me tira uma dúvida. A primeira vez que você subiu no palco para falar para aquela quantidade de gente, como é que foi? Porque, rapaz, eu vou te falar,
É muita gente ali com a atenção focada. E como é que foi para você? Foi... Cara, eu gaguejei, eu me enrolei, eu fui Meu um amigo, é muito... isso, quando eu nem acredito que tiveram a coragem de me colocar lá em cima. Quem foi esse corajoso, pelo amor de Deus, que entregou o microfone para esse homem? Mas, cara, foi assim, a gente entende, cara, que hoje, na videira, a gente tem assim, a gente entende o seguinte, coração a pessoa tem e a técnica a pessoa aprende, entendeu? Então, ou seja, eu acho que fizeram isso muito comigo e assim, poxa, o Maurício tem um coração, talvez ele não tenha uma eloquência, talvez ele não saiba falar tão bem, e gagueje, não sei o quê, repita muito, mas eu sei que a essência da palavra que está no coração dele é bacana, então vamos acreditar nele. Então, assim, foi meio assim, ainda hoje, né? Ontem eu tive pregando em Maracanaú, como eu te falei, né? Fui ministrar lá e foi a primeira vez que eu ministrei em Maracanaú, que eu preguei em Maracanaú, e um público novo, um ambiente novo, e então você, aquele frio na barriga, aquele nervosismo antes, né? Você ora, você pede a Deus, mas isso existe. Mas a primeira vez foi terrível, foi completamente, né? Mas, assim, isso, a gente, assim, às vezes, o evangelho, ele não é feito, assim, de o palestrante perfeito, o cantor perfeito. Lógico que a gente busca se qualificar e melhorar cada dia, né? Mas o que a gente vê, assim, é aquela essência, né? A gente tem uma cultura do jovem, né? Então a gente pega assim, um jovem que tem ali e dá uma oportunidade para ele, você vê o quanto que aquele jovem ele fala, ele tem um coração em Deus e a gente cresce muito com isso. Embora que ele erre, como eu errei, como eu gaguejei, ainda hoje sou meio, né? Fiz algumas fonoaudiologia, né? Fiz algumas, né? Para poder consertar algumas coisas da voz, até porque você começa assim, mas a tendência é que você, né? Você começa lá na Consegue pizzaria fazendo uma desenvolver pizza aos assim, mais ou poucos. menos, mas depois você vai se configurando, tem que fazer uma pizza melhor, né? Meu amigo, eu que falo para uma câmera é extremamente difícil. Imagine para 400 pessoas no ao vivo, de uma responsabilidade incrível, assim. Desde o começo eu já falo, eu sou teu fã, eu sou suspeito em falar, né? Porque eu tenho você como um líder, tanto do lado profissional quanto do lado pessoal. Isso aí é inegável. Mas, Maurício, a sua esposa também ministra ou só você? Não, ela é mais contida. Ela assim, algumas vezes ela vai quebrando mais esse medo, sabe? Assim, essa barreira, mas ela é bem, sabe? Bem, assim, pé atrás com isso, sabe? Mas ela vem aos poucos, né? Comunica aos Trabalhando. poucos isso, né? Mas e também existe pessoas que são chamadas, né? Assim, eu acredito assim, não adianta se você Deus usa, né? A gente crê que há uma capacitação de Deus também e há um desenvolvimento humano, né? Você acredita que eu estava lendo a Bíblia um dia desses? Deixa eu te dizer. E a Bíblia fala assim, lá em Êxodo, fala assim, e Deus ungiu e capacitou alguns homens para serem marceneiros e carpinteiros e artesãos. Olha, eu fiquei tão impressionado com isso, como Deus capacitando pessoas para ações normais. Entendeu? E isso foi muito. Então, assim, poxa, cara, Deus pode me capacitar para ser um bom engenheiro, Deus pode me capacitar para ser um bom advogado, Deus pode me capacitar. Assim, Deus capacita, não, lógico, para as coisas da igreja, da teologia, sim, eu creio que Deus capacita, mas eu fiquei surpreso, depois eu posso até mandar esse texto, eu achei tão bacana, e isso falou muito no meu coração, assim, poxa, olha só Deus capacitando pessoas para ser artesãos, olha que maravilha, porque naquela época o trabalho era esse de artesão, fazer barro, fazer tenda, fazer rede, fazer, né? Então, Deus capacitou algumas pessoas dentro da comunidade ali
do povo de Israel, para que tivesse esse dom de artesão, de marceneiro, de carpinteiro, e eu achei muito bacana. E isso também. Então a gente entende também que pessoas dentro da igreja têm diversas funções, tem pessoas que vão ser mais propensas a cuidar de crianças, tem pessoas que são mais propensas a um aconselhamento, pessoas que são mais propensas a pregar, a cantar, entendeu? Então, eu acredito que Deus dá um dom, mas também a gente se capacita nesse dom que Deus dá, entendeu? Sim, o nosso desenvolvimento também é Sim, nossa responsabilidade. verdade. Maurício, meu amigo, aproveitando, não querendo me aproveitar, mas já me aproveitando, eu tinha lançado falado um pouco de você no nosso após e com relação a que a gente teria esse bate-papo, né? E perguntei se alguém queria perguntar, fazer algum tipo de pergunta e tal, para você dar a sua visão, assim, bem rápido, são duas perguntas. Se Sim. você poderia dar aí a sua visão, eu acredito que eu refiz a pergunta meio que de uma forma genérica, mas que para tentar abranger aí o máximo de pessoas que eu acredito que também passe por isso, né? E aí a gente bate o papo e você dá a sua visão. Pode Sim, ser? sim, sim. Tá, vamos lá. O Tadeu Silva, de Recife, ele botou assim: não me dou bem com os meus pais. Tenho 35 anos. O que fazer? Sou católico não praticante. Não praticante quando ele fala em casa ali, né? Sim, Mas 35 anos não se dá bem com os pais. Eu acredito que em 35 anos os pais já devem ter ali uma certa idade. sim. Na sua visão, qual seria o melhor caminho para ele? Cara, vamos lá. Foi muito boa essa pergunta, porque vamos lá, experiência própria. Eu passei um problema seríssimo com meu pai, assim, né? Eu passei boa parte da minha adolescência e juventude sem falar com meu pai. E, biblicamente falando, a Bíblia fala: honra o teu pai e tua mãe para que teus dias vá bem aqui na terra. É um mandamento que está lá, se você ele é católico, né? Os 10 mandamentos estão lá, então tem lá. Honra teu pai e tua mãe, é um mandamento de Deus. Não é uma sugestão de Deus, é um mandamento de Deus. Então pesa mais, a gente deve honrar pai e mãe. E como é o nome dele? É o Tadeu Silva. Tadeu. O Tadeu. Tadeu, é o seguinte, eu acredito que quando eu consegui perdoar o meu pai, quando eu consegui entender que ele também erra. Quando eu entendi que meu pai também, assim, poxa, meu pai fez o melhor que pôde. Meu pai, ele errou. Então, assim, quando eu consegui entender os erros do meu pai, eu comecei a pensar assim, poxa, ele também tem qualidades, ele também... E quando eu coloquei isso numa balança, meu pai tinha mais qualidade do que erros. E eu falei assim, poxa, quem sou eu, né? Quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para não aceitar, né? E ele, então o conselho que eu dou para o Tadeu é isso: pondere, né? Quando você eu sei que existe paz, hoje a gente falando, né? Existe, meu Deus, né? Existe coisas, né? Nesses casos extremos, é interessante que você tenha paz consigo, perdoe, e a Bíblia fala assim, para você honrar. Mas honrar não quer dizer também que você precisa estar de um cara que abusa, de um cara que, ou seja, Fisicamente próximo, né? fisicamente próximo, mas você, poxa, mas eu honro, tá entendendo? Mas falando de coisas normais, que meu pai não foi desse tipo, não chegou a ser esse abuso, foi coisas de educação, foi coisas de sustento, foi coisas que ele me negou, foi coisas que eu queria, que eu achava que era obrigação dele fazer por mim e ele não fez. Então, quando eu comecei a entender assim, poxa, ele se separou da minha mãe e eu achava que ele não fez o papel dele como homem, eu disse, poxa, ele errou, ele errou. Agora assim, eu não posso cobrar dele uma perfeição que eu não tenho. E quando a gente é pai, a gente consegue entender isso melhor também. Porque eu, como pai, eu tento fazer o melhor para minha filha. Eu sou perfeito? Sou não. Não sou perfeito. Assim como meu pai não foi. Então, assim, eu digo, esse relacionamento, ele precisa ser leve,
né? E ele se torna mais leve com essa compreensão de que o seu pai não é perfeito e que você, assim, chegar num nível, assim, de amadurecer também, assim, como pai também, na vida, você, poxa, um dia eu prefiro estar com meu pai aqui e deixar, assim, eu prefiro ter razão ou ser feliz? Ah, eu tenho razão. Ah, eu quero ter minha razão, porque meu pai errou. Ou seja, ou você prefere ter um dia dos pais, um abraço, ter um cara para você conversar. Você vai ter que ponderar isso, né? Então, eu acredito que é isso. Quando você consegue enxergar ele como ser humano, como um homem que erra, que tem seus defeitos, e você supera isso, você vai ter um relacionamento bacana. Perfeito, meu amigo, perfeito. E a Fernanda Souza, de Curitiba. Alô, Márcio, meu amigo, um forte abraço. Fernanda Souza, dificuldade com meus filhos. Sou mãe solteira. Essa dificuldade eu acredito que tenha entre mães e filhos, assim, antes da pré-adolescência, né? Eu acredito que seja bem comum. Eu não sei se você chega a ver vários casos, mas foi algo que você falou aí, que seu pai se separou da sua mãe. Eu também Sim. vivi isso, a separação dos meus pais, e hoje eu sinto bastante isso. Então, você teria alguma palavra para a mãe solteira que tem dificuldade com toda a responsabilidade, né, com os filhos? Pronto. Não é fácil, não é fácil. Eu acompanho algumas mães solteiras, né? E, e elas, assim, o que eu vejo muito nelas, elas carregam, assim, uma responsabilidade tão grande, assim, será que eu sou uma boa mãe? Será que eu estou fazendo o papel? Será que meus filhos, será que, sabe? E isso se torna até um fardo, né? E, e isso, assim, além de ter os filhos, de ter que fazer e fazer tudo o que tem que ser feito para educar a criança, ainda mais carrega esse fardo de querer, assim, de querer ser a mãe perfeita, de querer, tá vendo? E eu vejo muito isso, eu tô falando em casos que eu acompanho. O que eu digo para a Fernanda é o seguinte, é leveza. Leveza. Na verdade, eu vou dizer duas coisas. A primeira é leveza. Leveza é o seguinte, a mãe, só ela tá fazendo essa pergunta e querendo saber, já demonstra que ela é uma mãe que se interessa pelos seus filhos e quer o melhor para eles, né? Então, a mãe por si só, ela já tem esse senso de cuidado, esse senso de proteção, esse senso de acolher. Então, isso manter e sem essa culpa exacerbada de que, será que eu estou sendo a boa irmã? Não, fazer, porque eu sei de quando você é mãe, é como eu falei assim, Deus capacita, né? Assim, é interessante que ninguém, você imagine a coisa mais, a missão mais importante que Deus me deu foi minha filha. E eu não fiz nenhum curso. Eu não fiz assim, eu não fiz nenhuma mãe fala, ei, como é que você... Não, você não faz um curso. Pode até fazer isso pela internet, ver como é que é, então, mas você vai aprendendo. Rapaz, com 6 meses, né, você já sabe quando o choro é de fome, quando o choro é de... Por quê? Porque, né, existe até um comercial de produto de beleza. Quando nasce uma criança, nasce também uma mãe, né? E é isso. Sim. Então, ou seja, né, desde começar, então, é justamente isso, porque quando nasce uma mãe, você já nasce com tudo, assim, quando a criança nasce, você já tem tudo que você precisa para ser uma boa mãe. Né? Já tem em você um instinto de cuidar, de zelar, de educar. Então esse instinto aflorar e fazer com que a família vá bem, mesmo na ausência do pai. Né? E o segundo conselho que eu dou é o seguinte, eu diria, procure uma igreja. Procure uma igreja. Porque, assim, a igreja vai ajudar... Primeiro, é um ambiente maravilhoso para criar seus filhos. Um ambiente de igreja. Porque lá ela vai conhecer, ter amizades. Os coleguinhas, tem o coleguinha do colégio? Tem, mas tem o coleguinha da igreja. Entendeu? Então, ou seja, isso vai ajudar muito. E E principalmente na também porque, orientação com os filhos, né, Maurício? com Orientação. certeza, né? De
de princípios, de E nesse caráter. momento que a formação dele está sendo construída, né? A formação que eu falo de Exatamente. caráter, né? Exatamente. E outra coisa que eu vejo, também lido com alguns adolescentes, eu vejo que muitos adolescentes que são filhos de mães solteiras chegam assim para mim e falam assim, Pastor Maurício, eu me espelho no senhor. E aí é uma responsabilidade para mim, mas eu vejo que na carência de uma figura paterna em casa, ele achou uma figura paterna na igreja. Não que vá, lógico, substituir o pai, porque jamais vai fazer isso, mas ele vai olhar para o Maurício, talvez, não, mas eu estou dizendo, isso é na igreja, mas talvez na escolinha de futebol também, ele vai olhar para o professor de escola de futebol e dizer, olha aí, eu quero ser igual o professor, né? Ou seja, ou então na natação, não sei, mas ele vai ter figuras paternas, figuras masculinas, onde ele vai se apoiar. E eu digo isso para o menino e para a menina, né? Sim. Porque às vezes não, a menina vai se esperar da mãe, beleza, mas a menina também precisa de uma figura paterna. Nem que não, tudo bem, não tem um pai em casa, a gente entende, isso acontece, de maneira nenhuma eu estou culpando ou gerando uma condenação para a Fernanda, não, de jeito nenhum, ou para quem está nessa situação. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que essa figura paterna é importante, né? Eu, quando eu cheguei em Fortaleza, meu pai ficou em São Paulo, né? Eu tinha só minha mãe. E eu me espelhava em pessoas. Olha ali, rapaz, eu quero ser igual o fulano ali. Então, essa figura é muito importante. E eu digo igreja porque aonde eu vivo. E, assim, Sim. é onde eu aconselho. Mas essa figura é importante. Então, eu diria isso. Menos cobrança. E que te desse a oportunidade dos seus filhos terem essa figura paterna como desenvolvimento para a vida deles. Perfeito, meu amigo, perfeito. Maurício, meu amigo, a gente está já chegando aí no uma hora, né? O tempo voa. É Quando o papo é mesmo. bom, tá aqui o meu roteiro, eu não segui foi nada, é porque com você é assim, a coisa vai seguindo, vai andando, é muito bacana, é muito flui, né? Como a gente fala, a coisa flui. Meu amigo, gostaria de te agradecer demais e fazer o convite, né? A galera aí de Fortaleza. Quem quiser conhecer a CC Videira ainda não conhece, cara, vai lá. Vai lá, eu falo isso por experiência própria, é uma atmosfera maravilhosa. Você sai de lá leve, é um excelente programa para o domingo, né? Gente, eu quero fazer um convite para vocês sobre um evento que a nossa igreja, a CC Videira, está fazendo em Fortaleza, em todas as cidades que ela tem sede, que é o evento chamado Ame Seu Vizinho. O Ame Seu Vizinho é um evento que vai envolver centenas de voluntários que nós vamos estar trabalhando no social da nossa cidade. A gente vai estar impactando Fortaleza socialmente. Com o que, Maurício? Vamos estar indo em casa de menores, casa de menino Jesus que cuida de criança, casa de idosos. Vamos estar indo também reformando algumas unidades, trabalhando assim. Nós vamos chegar numa unidade e dizer, rapaz, o que precisa aqui? Precisa reformar, precisa de uma porta nova, nós vamos trocar, precisa de uma instalação elétrica, nós vamos estar fazendo. Doação de cesta básica, doação de sangue, vamos ter um mega bazar. Então, se você quer se envolver, né, no ame seu vizinho, Jesus deu a maior, né, amar o próximo como a si mesmo. Nesse mês de setembro, a gente quer impactar a Fortaleza com essa ação, né, amando o próximo e amando e servindo ao próximo. Então, nós vamos ter um bazar. Se você tem uma roupa em bom estado de uso e você quer doar, você pode passar em uma das nossas unidades da CC Videira, doar lá, porque vai ser revestido um bazar e esse bazar vai ser convertido para essas ações. Nós vamos atender, Wendel, só em Fortaleza, mais de 30 instituições, só a CC Videira Centro. No total, são mais de 100 instituições que serão atendidas. Entendeu? A gente quer mobilizar em torno de 3.000 pessoas, 15.000 cestas básicas para ser doadas. Esse é o nosso alvo, né? A nossa unidade na CC Videira Centro, a gente está com mais de 200 doações de sangue. Então, assim, a gente quer fazer
um evento social em Fortaleza. Então, meu convite é, faça parte disso, né? Eu posso dizer assim, que quando você ajuda alguém, você é o maior beneficiado. Vai ser no dia 28 de setembro, e vai ser um sábado, nós vamos estar se mobilizando. Você pode ir em qualquer videira, falar assim, olha, eu quero participar do Ame Seu Vizinho. Na minha rede social tem, nas redes sociais da CC Videira tem. Então, eu quero participar como voluntário, eu quero participar do Ano Sexta, eu quero participar do Ano Sangue, eu quero participar do Ano Roupa, eu quero participar de ir lá, fazendo a reforma, pintando. Meu amigo, tem. Só não. Se você quer servir a cidade, a pessoas, esse é o mês. É muito bom. Deixa eu contar um exemplo para vocês aqui rapidinho. Há 2 anos atrás, a gente fez o Ame Seu Vizinho e eu fiquei responsável, Wendel, por uma unidade que acolhe pessoas com dependentes químicos. E eu fui lá visitar, lá na Calcaia. Quando eu cheguei lá, cara, a casa, esgoto a céu aberto. Sabe, assim, o esgoto saía dos banheiros, da cozinha, ia assim pro quintal e ficava aquele negócio. E eu falei assim, rapaz... Aí eu falei, o que vocês estão precisando? Rapaz, a gente precisa de roupa. E a gente levou uma opção de roupa. A gente precisa de cesta básica, a gente levou uma opção de cesta básica. Aí levei um cara lá para cortar os cabelos da galera, fez a barba dos caras. É só homem, né? A gente arranjou uns coletes de futebol, para os caras bater bola lá, umas bolas, umas travinhas. Foi muito bacana o dia lá e foi muito legal. Mas eu falei assim, rapaz, eu fiquei inquieto com essa força. E eu falei assim, rapaz, a gente vai fazer isso. E eu mobilizei, a gente falou com um, foi com o outro. Fomos lá. Rapaz, a gente passou 2 semanas antes, fomos lá, cara. Eles ajudaram, levamos umas pá, cavamos, pá, botamos os anéis. E a minha área é engenharia, eu disse, rapaz, vai ser certo. Cara, e quando terminamos lá, tinha a instalação sanitária feita, não tinha. A qualidade que deu para aqueles rapazes, cara, foi outra coisa. De não estar mais convivendo com o mau cheiro, não estar mais convivendo ali com. Sabe? Porque o meio que você está diz muito sobre o que você quer, o que você é, né? Então, a gente deu dignidade para aqueles caras. Então, assim, e eu posso dizer que no sábado eu estava morto, mas eu posso dizer que no domingo eu era a pessoa mais feliz desse mundo. Por quê? Porque a Bíblia fala que a melhor coisa é você dar do que receber. Então, eu tenho certeza. Então, fica aqui meu convite, né? Se envolva no Ame Seu Vizinho, vai sair aí nas TVs, a gente quer fazer um movimento na cidade mesmo. Não é só a CC Videira, é as igrejas, é as pessoas, é a comunidade se movendo em prol daquele que mais precisa. Então, convido você a fazer parte. Eu tenho certeza que vai ser muito, muito, muito bom. Então, convite dado, convite formalizado. Nós vamos também ajudar daqui na divulgação. Eu vou deixar todas as redes sociais aqui, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Vamos movimentar, vamos fazer isso aí chegar ao máximo de gente possível. Fica de olho, né, pessoal? Vamos ajudar. Chega junto ali na CC Videira que vale a pena. Vocês não vão se arrepender. Maurício, meu querido, meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Você é um irmão de coração e que Deus te abençoe, a sua família, aí todos os seus planos, os seus negócios vá bem aí em tudo que você fizer. Para você que nos assiste, Deus te abençoe, né? Fique com Deus, eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer através das nossas vidas, através de você. Deus ama a gente, Deus quer o melhor para a gente. Amém. Meu querido, muito obrigado. Galerinha, é isso. Vamos subir esse vídeo e vamos dar bastante like, compartilhar, porque vale a pena. Eu vou deixar todas as informações aqui, não tem erro. É só ir lá e buscar que vocês vão encontrar, tá ok? Valeu, um abraço e até mais. Valeu, até mais. Deus abençoe. Tchau.